Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprendiz de Crente. Eu sou Cibele Aguiar e estou aqui para falar com você da Palavra de Deus, sobre testemunhos, sobre a minha história, sobre como a gente aprende a ser crente. Estamos aqui num aprendizado e nada é por acaso. Você está vendo esse vídeo hoje porque o Senhor tem algo para te entregar. Aqui não é sobre placa de igreja, não é sobre religião, mas sim sobre aquilo que o Senhor nos deixou. Aqui nós falamos do manual da vida, da palavra do Senhor, amém? Peço para você, por gentileza, se inscreva no canal, que seja um fluir do Senhor, né? Que você seja um canal de bênçãos para poder estar abençoando outras pessoas com esse vídeo também. O nosso tema do dia de hoje está em Salmo 136, que diz assim: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Isso é uma palavra que o Senhor tem falado comigo muito desde ontem. Ontem nós tivemos um grande culto aqui na minha cidade, né? Da minha igreja. Um grande culto que se chamou Culto da Gratidão. E aí, então, enquanto o pastor falava, o Senhor ministrava muito ao meu coração, né? Que a grande chave de virada da vida, a grande chave da nossa vida é a gratidão. Porque na palavra do Senhor diz pra gente dar graça, glorificar o Senhor o tempo todo, certo? E se é o tempo todo, é em todas as situações. Na situação da porta aberta, glória a Deus. Na situação da porta fechada, glória a Deus. Na situação favorável, damos graças ao Senhor. Mas na situação desfavorável, que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente tenha maturidade para dar graças também. Então vamos começar orando, né? Porque é a melhor forma do Senhor ministrar. Feche os seus olhos aí onde você está, coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Paizinho amado, Paizinho querido. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, pelo Teu Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus, Pai, que o Senhor use a minha boca para ministrar na vida dessas pessoas, Pai. Eu sei que com o Senhor nada é por acaso, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor está entregando esse vídeo para a pessoa a qual o Senhor quer falar no coração dela, Senhor. Que elas possam ter o entendimento, o discernimento, Senhor. Ministra aos corações dela, Pai. Protejam elas, Pai. Livra e abençoa elas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Usa minha boca conforme a sua vontade perfeita, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o que eu tenho meditado desde ontem? Que a gratidão, o deem graças sobre todas as coisas, é a virada de chave para a vida da gente. Porque também na palavra do Senhor diz que a murmuração atrasa o nosso processo. A murmuração impede de nós de recebermos a nossa bênção do Senhor. E aí, então, ontem eu meditava junto ao meu esposo e nós conversávamos sobre essa palavra, deem graças ao Senhor o tempo todo, porque Ele é bom. Ele é bom sempre. Ele sempre é bom. Nós que às vezes nos perdemos, nós que às vezes achamos que o que a gente vê, que a gente enxerga, o que a gente deseja é o melhor. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor sabe que muitas vezes aquilo que a gente está querendo muito, aquilo que está prestes a chegar, aquele milagre que está prestes a acontecer, Ele fecha a porta. E aí o que você faz? Dá graças ao Senhor. Glorifica o Senhor pela porta fechada. Porque a gente só consegue enxergar o momento. Mas o Senhor, Ele enxerga lá na frente. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor maravilhoso, o Rei dos reis. Então Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe tudo, tudo, tudo mesmo. Então, se uma porta fechar, aquela porta que você mais está esperando,
Por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Porque eu estava há 4 meses esperando por uma porta que estava praticamente aberta. Uma grande porta que mudaria muitas coisas na minha vida, na minha casa. E a gente estava numa luta para essa porta se abrir. E foram 4 meses orando, jejuando, crendo que o Senhor iria fazer, que essa porta iria abrir. Mas simplesmente ela fechou. E aí, como é que fica? Quando toda a expectativa da tua vida, ali naquele momento, todos os sonhos, os projetos que estavam diante daquela porta, que seria, concluída a entrada, era uma porta que já estava, se abrindo. Todos os sonhos, as expectativas, os desejos, o futuro que estava ali vinculado à abertura daquela porta caiu por terra. O que a gente faz nesses momentos? A gente vai murmurar, a gente vai reclamar, ou a gente vai dar graças ao Senhor e entender que Ele é bom todo o tempo, que Ele sabe o que é bom, que Ele sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. Que se Ele fechou, a gente tem que confiar, entregar o nosso coração, não ficar irado, não ficar irritado e simplesmente glorificar o Senhor. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que eu digo isso assim, quando a gente tem intimidade com o Senhor, Ele nos prepara de uma forma tão linda, até para fechar uma porta na cara da gente. Sexta-feira passada, fui num culto onde eu escutei um testemunho em que uma mãe dizia assim: eu tava ali com meu bebê, no útero, e aí então o médico disse: olha, não cria expectativa porque você vai perder esse bebê, não tem como ele se formar desse jeito. E o marido, o pai dessa criança dizia: glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Aí via mais um pouco, umas semanas, um mês, e o médico dizia: olha, essa criança, se continuar, não vai chegar ao final da gestação, mas se continuar, vai dar isso, isso e aquilo. E o marido, o pai dessa criança dizia: gratidão, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, cada vez que ele recebia um diagnóstico de morte, cada vez que ele recebia um diagnóstico de enfermidade, cada vez que ele recebia um diagnóstico ao contrário da vontade, do desejo, do coração daquela família, ele não murmurava, ele não reclamava, ele não se desesperava, mas ele glorificava o nome do Senhor, porque ele sabe quem é Deus. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. Eu quero que você entenda que o Senhor sabe de todas as coisas. Se você tem uma vida com o Senhor, já entregou sua vida para Jesus, você tem andado junto com o Senhor, orado, pedindo direção, e as coisas estão difíceis, gratifique o Senhor, porque Ele tem o motivo dele, Ele sabe como nos ensinar, Ele sabe como nos lapidar, Ele sabe como quebrar o vaso que somos e refazer novo. Ele sabe tudo. Ele sabe que a porta que Ele abre ninguém fecha, e Ele sabe que a porta que Ele fecha também ninguém abre. O Senhor, Ele sabe o melhor para nossa vida. Como é que você pode passar por uma situação tão difícil, às vezes tão desesperadora, às vezes uma situação de morte, e glorificar o Senhor? Que nível é esse de intimidade com o Senhor? Que nível é esse de maturidade espiritual? Porque tem coisas que não tem volta. Tem coisas simplesmente que o Senhor fecha a porta e não abre mais. E aí então, eu digo a você consegue dar graças ao Senhor na situação difícil? Porque o Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer aquilo que nos custa. O Senhor pede para nós aquilo que a gente está pronta para dizer não. E isso, quando o Senhor nos pede algo, quando o Senhor nos tira algo, quando o Senhor nos ensina algo com um não, com uma porta fechada, Ele tá nos vendo se a gente vai glorificar o nome dele ou se a gente vai se revoltar. Porque se a gente der graças a Ele,
A gente vai estar vivendo um princípio de obediência, que não importa se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, se é legal, se não é. Importa é aquilo que o Senhor está fazendo, a gente está em acordo, a gente está glorificando o Senhor. A gente precisa aprender que as vontades do nosso coração às vezes são enganosas e que as vontades do nosso coração muitas vezes não são as melhores para nós. Pode ser de imediato, pode ser uma coisa, a circunstância de momento, mas lá na frente pode ter certeza que se o Senhor fechou uma porta, essa porta seria muito problemática. Então, o que a gente vem buscando é um nível de maturidade, de dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. É um nível de maturidade, de uma porta que pode mudar a sua vida, fechar e você glorificar ao Senhor. Porque se você já entregou sua vida a Jesus, se você consagra todos os seus planos a Ele, e se Ele fecha a porta, é porque algo lá na frente a gente não consegue enxergar que Ele está vendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Buscar em Deus. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. E somos carne. E somos pessoas racionais, humanas, com nossas limitações. Mas que quando a gente tem a ajuda do Espírito Santo, Ele nos traz aquela paz que excede o entendimento. Esse versículo da paz que excede o entendimento, ele já nos explica. Se é a paz que excede o entendimento, é aquelas coisas que tu não consegue entender o porquê que o Senhor fez. Mesmo assim, tu tem paz. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente carrega o Espírito Santo conosco, a gente tem essa paz. Para a gente glorificar ao Senhor o tempo todo, para a gente dar graças ao Senhor em todo o tempo, a gente precisa ter essa paz. A gente precisa do Espírito Santo. E também quero pontuar aqui nesse vídeo que a gratidão, ela é a grande chave para a virada da sua vida, para você passar de nível com o Senhor, para você passar na prova com Deus, para você ser batizado no fogo do Espírito Santo. Porque se você parar agora para pensar, pensa comigo, tá? Você está passando por uma situação difícil, desafiadora, aquela bênção que você queria, simplesmente, perdeu. E aí você consegue dar graças ao Senhor, mesmo perdendo a situação, mesmo sendo contra o que você desejaria. Se você consegue chegar nesse nível de glorificar o Senhor por uma porta fechada, se você consegue chegar nesse nível de glorificar o Senhor por algo que não saiu de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu sonho, com os seus planos, se você conseguir dar graças nisso, isso quer dizer o quê? Que você não vai estar murmurando, que você não vai estar reclamando, que você não vai estar julgando ao Senhor, você não vai estar entrando em conflito com Deus, porque você está glorificando a Ele, porque você está entendendo que aquilo que Ele fez é bom. A vontade do Senhor é a boa, perfeita e agradável. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas sim, querido, eu sei que tem dias que são muito difíceis. E eu tô falando isso daqui porque realmente é esse o momento de algo muito bom que estava por vir e o Senhor fechou uma porta. E eu hoje tô gravando esse vídeo aqui para dizer para vocês que mesmo assim, com vontade de chorar, com vontade de questionar, eu vim aqui para dar graças ao Senhor. Eu vim aqui para dizer para vocês que a gente pode, pelo Espírito Santo, dar graças ao Senhor em todas as coisas. A gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo, dar graças ao Senhor. Às vezes a vida da gente está de cabeça para baixo, mas é aí que o Senhor está nos provando. É aí que o Senhor está nos vendo. E é aí que nós glorificamos ao Senhor. Então, meu pedido ao Senhor é que você que está vendo esse vídeo hoje, que você consiga realmente dar graça a todas as coisas. Então, ontem meditei muito nisso, falei muito sobre isso, sobre ser grato sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas.
E hoje me acordo com uma notícia bem difícil de uma bebezinha de 1 aninho que teve uma parada cardíaca e faleceu. Pensa numa bebezinha linda, cheia de vida que tinha. Uma família linda. E a criança simplesmente teve uma tosse, teve uma parada cardíaca e não resistiu. E aí, gente, como dar graça nesse momento? Como glorificar o Senhor nesse momento? Porque o que o Senhor diz é pra gente dar graças o tempo todo. Não importa a situação, não importa a circunstância. A gente precisa pedir pro Senhor por maturidade espiritual. Para que o Senhor nos dê maturidade espiritual para entender certas coisas. Para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, console essas pessoas que perderam um nenê. Para que o Espírito Santo console de uma tal forma que sejam ministrados pelo Senhor diretamente. Porque a minha oração foi essa. Que Deus ministre direto, dê uma experiência com eles, se revele face a face com esses pais, para eles terem uma experiência, para eles terem um refrigério, um bálsamo. Porque é uma situação completamente desafiadora, completamente assim, gente, eu nem conheço as pessoas, eu nem conheço o nenê, mas assim, ó, sabe assim, quando teu dia tá arrasado, e aí tu pensa assim, né, a gente não entende, mas eram os planos de Deus. É saber que isso tá dentro dos planos do Senhor. Agora, o pra quê, o porquê, creio que algum dia essa família vai saber o pra quê disso. Mas dar graças ao Senhor, glorificar a Deus em meio às coisas boas, em meio a momentos de alegria, em meio a bênçãos inesperadas, maravilhas e milagres é ótimo. Mas dar graças ao Senhor no meio de desafio, de portas fechadas, de bênçãos não recebidas, de muitas vezes de perda mesmo, de dificuldade, aí o Senhor estará aprovando o nosso coração. Então que a gente, né, seja aprovado pelo Senhor, que a gente tenha maturidade espiritual, que a gente tenha o Espírito Santo de Deus como nosso consolador, nosso instrumento, nosso guia, que ele fale ao pé do ouvido da gente, pra gente poder glorificar o Senhor o tempo todo. Eu sempre digo assim, quando o Senhor pede alguma coisa... Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, aqui. Eu sempre digo assim, quando o Senhor nos pede algo, a gente tem que ser obediente. A obediência é um princípio do Senhor. A obediência, ela nos traz bênçãos que são poderosas. Existem bênçãos da obediência. Até eu queria ver se eu achava aqui para falar para vocês, se eu não me engano, em Deuteronômios 28. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para falar para vocês das bênçãos da obediência. E uma coisa de obedecer ao Senhor, uma das coisas que o Senhor nos pede é que a gente dê graças a Ele todo o tempo. Deixa eu ler para você aqui. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados com tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e 7 fugirão. Gente, só esse versículo aqui, né, de uma das bênçãos, existe mais outras bênçãos aqui que vou passar para vocês, mas se vocês só pensarem que existe algo, né, que é do Senhor,
que é uma promessa de Deus, que se você for obediente ao Senhor, virão a você por um caminho e por 7 fugirão o inimigo. Então, se você quer que o inimigo, que o diabo pare de tocar em suas coisas, que ele bata em retirada, seja obediente ao Senhor. Isso é uma das bênçãos. Depois eu vou fazer uma postagem sobre as bênçãos da obediência lá no meu Instagram, Aprendiz de Crente Oficial. E aí continua: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Essa promessa aqui das bênçãos de obediências ao Senhor em Deuteronômio 28, isso nos mostra que precisamos ser obedientes a tudo. Mas às vezes a gente pensa assim, é uma coisa muito grande que o Senhor quer que eu obedeça. Comece pelo básico, dando graças a todas as coisas. Comecem agradecendo ao Senhor por tudo, ao acordar, ao dormir. Obrigada, Senhor, por uma cama, obrigada por respirar. Eu tava ainda ontem trocando uma ideia com meu esposo e a gente tava falando do tempo que a gente fez um processo de coach que a gente passou, né? E aí dizia ali para fazer 40 motivos de gratidão por dia. Só que 40 motivos não são suficientes, no meu ver, tá? Com todo o respeito à ferramenta. Porque a gente tem que dar graças do acordar ao anoitecer, ao dormir. A gente tem que agradecer na hora que a gente acorda, a gente tem que agradecer na hora que tá tomando um banho, a gente tem que agradecer na hora que a gente tá lendo a Bíblia. Gente, nós temos liberdade de ler a Bíblia, de conhecer a palavra, de estudar a palavra. Nós temos que agradecer pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pela comida. Nós temos que agradecer pela dificuldade. Nós temos que agradecer pelas lutas. Nós temos que agradecer pelo contrato que deu errado. Nós temos que agradecer pela porta que foi fechada. Nós temos que agradecer por tudo, gente. Por tudo, 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 tudo. São 24 horas no dia. Vamos supor que de 8 a 10 horas dela a gente dorme, né? Então, 16 horas no dia. A gente tem que agradecer 16 horas por dia. Faz 16 vezes 60 minutos. Quantas coisas para agradecer. Se a gente tem que dar graças a tudo, a gente tem que dar graças a tudo. Talvez seja desafiador para mim e para você. Mas eu creio que é isso que o Senhor está ministrando na minha vida desde ontem. E eu venho aqui compartilhar com você que você precisa dar graças a tudo. Que essa é a chave. Que a gente dá graças, a gente não murmura. Não tem como murmurar se tu tá agradecendo. A gente entende que o Senhor é bom a todo tempo. A gente entende que o Senhor está sobre todas as coisas. E a gente entende que pra gente chegar mais próximo do Senhor, com mais maturidade, mais perto das bênçãos do Senhor, aquelas bênçãos que o Senhor deseja para nossa vida, a chave para chegar nessas bênçãos é dando graça. É glorificando ao Senhor o tempo todo. É glorificando o Senhor no bom, na diversidade. Então, se você não sabe ainda, assim como eu, até ontem, não tinha essa clareza, tão claro assim, esse entendimento, que ontem o Senhor ministrou tanto ao meu coração sobre isso. Minha filha, dá graças em todo tempo. Tá bom dar graça, tá ruim dar graça. Glorifica o meu nome o tempo todo. Porque se tu glorificar o meu nome todo o tempo, tu não vai murmurar, tu não tem como. Como é que se diz? É antônimo uma coisa da outra. Ou tu glorifica ou tu murmura. Mas se tu tá todo o tempo glorificando, tu não tem mais tempo para murmurar. E se tu não tem mais tempo para murmurar, a tua bênção vai chegar. A nossa bênção, né? Porque aqui a gente tá aqui aprendendo junto. Somos aprendizes de crente. A nossa bênção vai chegar. Quanto menos a gente murmurar, mais a gente glorificar, mais pertinho da bênção a gente vai estar. Amém? Então vamos
finalizar esse vídeo, mais uma vez orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, glorioso Deus, grandioso Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos porque o Senhor sabe do início ao fim. Nós te glorificamos, Pai, pelas portas fechadas. Nós te glorificamos pelos não, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, pelas lutas, Senhor. Nós te glorificamos pela dificuldade, porque existe um propósito em todas as coisas, Pai. Oh Deus, tem tempos tão difíceis, mas a gente sabe que o Senhor está conosco. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor não nos abandona. Senhor, ministra, Senhor. Renova a nossa mente, Deus. Faça com que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, nos constranja, nos console, nos mostre, Senhor, a sermos gratos o tempo todo, Senhor. Muitas vezes sozinhos a gente não consegue, Pai. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo de Deus, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, a gente consegue todas as coisas, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eu e essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, assistindo nesse momento, Pai, que ela tenha a mente dela renovada nesse momento, Senhor. E que a partir desse instante, ela dê glórias a Deus em todos os momentos. Que ela dê graças ao Senhor em todo momento, Pai. Porque a gente sabe que essa é a grande chave para recebermos as nossas bênçãos, para chegarmos mais perto de Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo precioso. Obrigada, Senhor, por ser um instrumento do Senhor. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, gratidão por assistir o vídeo até o final. Não deixe de compartilhar com seus amigos. 5, 6, 10 amigos, não sei. Mas o que eu sei é que você é um canal de bênção. E que você pode trancar a bênção de um amigo, tá recebendo essa palavra direto de Deus. Ou então, você compartilha e esse mar continua a fluir. Deus abençoe e até o próximo vídeo.